O ideal é que você não faça assim. Se você quiser ter um melhor resultado para esse movimento, deixa os pés e as mãos fora do chão e aí você encosta as duas mãos lá no pé, lá em cima. E aí, meu time, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou passar o tutorial de 3 movimentos que vão te ajudar a ter um core mais forte. Mas para isso você precisa ficar comigo aqui até o final e conferir cada um deles. Então, confere aí. Seguinte, time, nós separamos os nossos vídeos aqui com tutoriais e treinos na prática. Esse vídeo aqui é um tutorial, onde eu vou explicar cada um dos 3 movimentos. Inclusive, os movimentos de hoje vão ser movimento de cross V-up. Se você não sabe qual é, fica aqui para você ver. O segundo movimento é o abdominal lateral. E o terceiro movimento é o toque nos pés. Se você não conhece nenhum deles, vou dizer para você que cada um desses exercícios faz você ter um core mais fortalecido. E hoje a gente já está focando naquela parte lateral, sabe aquela bordinha de catupiry? Então olha só, se você quer melhorar essa região aqui ó, do seu abdômen, essa parte lateral, é imprescindível que você saiba como fazer os exercícios de uma melhor maneira. Aquilo que você não deve fazer para você se machucar, aquilo que você deve evitar, aquilo que vai te dar um up no seu treino. Então fica com a gente aqui, porque eu vou explicar para você como é que vai ser cada um dos movimentos com as adaptações, mas você não pode perder. Então ó, já deixa aqui a sua curtida e vamos para o nosso primeiro exercício, beleza? Muito bom, time, então vamos para o nosso movimento de cross V-up, que é o nosso primeiro exercício. Observa bem que eu vou te dar algumas dicas e se você não conseguir fazer esse movimento, precisar de uma adaptação, eu vou logo em seguida mostrar a adaptação para você. Observa aí. Ok, então ó, para o nosso movimento aí de cross V-up, o que é importante você entender? Que na hora que você for executar o movimento, você deve evitar de relaxar o seu abdômen na hora da subida. Toda vez que você for fazer uma execução de abdominal, você tem que manter o seu abdômen contraído. No movimento de cross V-up, da mesma maneira. Muita gente vai fazer essa subida e vai relaxar o corpo, deixando o abdômen mole. Não pode fazer, você tem que deixar o abdômen contraído porque a partir disso você vai deixar o movimento mais efetivo. Então é algo bem simples, se atenta sempre na hora da execução, tanto no movimento de adaptação quanto no movimento completo. Você deixar o seu abdômen contraído, tudo bem? Outro ponto também importante é não encostar as mãos e os pés no chão na hora que você for executar. Olha só, isso é uma dica que vai te ajudar no desenvolvimento desse exercício. Então você pode fazer assim, ó. Tá vendo aqui, ó, que tá encostado, mãos e pés. O ideal é que você não faça assim. Se você quiser ter um melhor resultado para esse movimento, deixa os pés e as mãos fora do chão e aí você encosta as duas mãos lá no pé, lá em cima, para ficar com um movimento completo, mantendo sempre o seu abdômen contraído, ok? Agora, vamos supor que esse movimento ficou difícil demais para você fazer. Você não consegue fazer ele encostando os pés, encostando as mãos nos pés, ou você relaxando ali os braços ou as pernas. O que você vai fazer? Você vai precisar de uma adaptação, eu vou te mostrar ela agora. Para a nossa adaptação, então, ó, observa que o movimento é bem simples, você vai ver que a gente vai diminuir um pouco a amplitude do movimento, mas o movimento ainda continua efetivo. Observa só. Então, time, o que acontece? Para você executar esse movimento, você só precisa ter força do seu tronco e você não precisa estender os seus pés, deixar o seu pé esticado lá em cima. É só você flexionar como eu mostrei para você. Então, ó, uma dica importante também é você manter sempre o seu abdômen contraído na hora da execução, tá joia? E você agora pode encostar as mãos e os pés no chão na hora da execução. Por quê? Por que agora?
Porque é uma adaptação, né? Como você está fazendo uma adaptação do exercício, você tem alguma restrição, você está fortalecendo o seu core para executar o movimento, você pode sim começar aí com as mãos e os pés encostados no chão. Agora, se você fez o movimento, ficou fácil demais desse jeito, inicia o movimento sem as mãos e os pés no chão. Por quê? Porque a partir disso você já vai deixar o seu abdômen contraído, já preparado para a execução do movimento. E aí lembra, na adaptação ou no movimento completo, você tem que sempre manter o seu abdômen contraído para ele ficar mais efetivo, beleza? Então vamos agora para o nosso segundo movimento. Se você está curtindo esse vídeo, eu quero que você deixe o seu like aqui, porque é muito importante para a gente que está fazendo esse vídeo aqui, saber se você está gostando, tudo bem? Vamos lá então para o nosso movimento de abdominal lateral. Confere ele e caso se você sinta que você não consegue fazer ele, mesmo depois da explicação, das dicas, fica tranquilo que eu também vou passar uma adaptação para esse exercício, beleza? Mas antes disso, vamos ver o movimento na prática. Vou mostrar ele de frente para você. E é isso, time. O movimento é bem simples, mas vai exigir um pouco de coordenação da sua parte. Vamos lá. Primeiro ponto que você não deve fazer para a execução desse exercício é você deixar o seu peito aberto na execução. Primeira coisa que eu quero que você faça é juntar os seus dois ombros e contrair o seu abdômen, tá bom? Lembra, toda vez que você for fazer um movimento de abdominal, contrair o seu abdômen vai deixar o movimento mais efetivo. Então, se você está na posição, seja ele com o pé no chão ou sem o pé no chão, você tem que encurvar o seu tronco, não deixar o seu peito aberto. Fazendo assim, você compromete a sua coluna, a sua postura. Então, ó, encurva, junta os seus dois ombros, contraindo o seu abdômen para ele ser mais efetivo na hora da execução, tá joia? Algo que você deve evitar, ou seja, aquilo que você não pode fazer é deixar o seu peito aberto. Aquilo que você deve evitar é colocar os pés no chão ou deixar a perna flexionada. Por quê, time? Vamos lá. Se você for testar aí, convido você a testar comigo, é muito mais difícil você executar o movimento com a perna esticada. Então, se você flexiona ela ou se você coloca o pé no chão, você vai ter uma maior estabilidade. E aí fica a dica. Se você quiser o treino mais difícil, tira os pés do chão, deixa a perna estendida. Agora, se o treino está muito difícil, você precisa dele um pouquinho mais fácil, coloca o pé no chão ou flexiona o seu joelho, que você vai ver a efetividade desse simples detalhe. Então é uma ótima dica aí que você deve se atentar, tá bom? E o último ponto que eu quero que você faça é toda vez que você for executar o movimento de lateral aqui, ó, você colocar a sua mão toda no chão. As duas mãos? Não precisa ser as duas mãos, só a mão do lado que você vai. Ou seja, se você está rotacionando para o lado direito, coloca a mão toda no lado direito. Se você for para o lado esquerdo, coloca a mão toda no lado esquerdo. E por que disso? Simples fato da amplitude de movimento. Sua rotação de tronco, quanto mais você rotacionar ele, mais você vai, ó, tá trabalhando a bordinha de catupiry, o seu oblíquo na hora da execução. Então se atenta a isso. Na hora que você for fazer o movimento, deixa a perna bem estendida, coloca a mão toda no chão, que você vai ter uma melhor amplitude. Curtiu aí as dicas? Agora vamos para o movimento de adaptação, caso você tenha dificuldade para fazer o movimento completo, beleza? Já para o movimento de adaptação é algo bem simples. Eu vou demonstrar para você primeiro e aí eu pontuo algumas coisas. Mas desde já você vai ver, ó. Bom, é só isso. Percebeu a diferença do movimento principal para esse movimento? Só os pés no chão. Eu inclusive falo, né, dou essa dica aí anteriormente, falando que o ideal é que você, ó, faça com a perna estendida. Mas caso você não consiga, ó, encosta o pé no chão para te dar mais estabilidade. E aí entra aqueles pontos. Nada de deixar o peito aberto, ou seja, encurva aqui o seu tronco. Você vai, dessa maneira, inclinar o seu corpo e colocar sempre a mão no chão na hora da execução.
Bem simples a adaptação para não ter erro. E agora nós vamos para o nosso terceiro exercício, que também está muito bom. Você precisa saber aí como é que ele vai funcionar. Então vamos lá, para o nosso terceiro e último exercício a gente também vai ter uma adaptação. Então se o exercício for muito difícil, fica com a gente até o final. Mas é importante que você veja as dicas primeiro, beleza? Observa bem então o movimento. Vou mostrar de frente para você. Muito bom. Então, ó, esse movimento, ele vai exigir bastante aí do seu core, ok? É algo que você deve se atentar nos 3 exercícios, como eu falei para você. Mas nesse é imprescindível, você não pode deixar de fazer, que é o quê? Contrair seu abdômen, beleza? Você não pode deixar o seu quadril muito baixo. Por quê? Quando você deixa o quadril baixo, você vai sobrecarregar a sua coluna. Então você vai começar nessa posição, ok? Abdômen contraído, e aí você vai executar o movimento. Se eu deixo o quadril baixo, eu vou comprometer a execução do exercício, gerando uma sobrecarga para minha coluna. Então você não deve fazer isso, tudo bem? Segundo ponto aí que você deve, ó, evitar de fazer é flexionar os seus joelhos. Na hora que você subir o seu quadril para tocar a ponta do pé, evita de flexionar os joelhos. Por quê? Porque quando você deixa os seus joelhos estendidos, você está tendo uma maior ação muscular. Você vai ter um alongamento aí da parte de trás da coxa, parte posterior. E aí com isso o movimento vai ser mais efetivo. Agora, se você tem uma baixa flexibilidade, ou seja, você não é tão flexível como eu, não tem problema nenhum você flexionar os joelhos na hora da execução. Mas o ideal é que você deixe as pernas estendidas, tudo bem? E agora, uma dica ótima para você fazer esse movimento de uma maneira mais efetiva. É bem simples, vou mostrar ela aqui na prática, ó. É você deixar o seu quadril bem alto, sobe o quadril mais alto que você conseguir, para você tocar na ponta do pé com a maior facilidade. Quando você sobe bastante o seu quadril, você vai ter maior amplitude para você tocar a ponta dos pés. Agora, se você não sobe tanto, você vai ver que você vai ter uma dificuldade para tocar a ponta dos pés lá atrás. Então é bem simples. Na hora que você for fazer o movimento, você vai subir o quadril e vai soltar o ar. Solta o ar, inspira e volta, tá bom? Quanto mais alto o quadril, mais fácil para você executar o exercício. Para o movimento de adaptação, para o toque nos pés, a única coisa que você vai precisar é de um apoio, tá bom? Você pode fazer isso com o seu sofá, você pode fazer isso com sua cadeira. No caso eu estou fazendo aqui com uma caixa, e além disso eu vou dar uma dica que vai ser muito boa, mas isso lá no final do movimento. Observa aqui como é que vai ser a adaptação, ó. É isso. Pode parecer algo bem fácil, bem simples de você fazer, mas quando você executa um movimento com um apoio, fica mais fácil, porém não tão fácil assim, né? O ideal era que você fizesse na prancha alta, mas às vezes devido ao sobrepeso ou à falta de condicionamento, só você inclinar um pouquinho a sua caixa, ou na verdade, só você inclinar um pouquinho o seu corpo para tirar sobrecarga do seu ombro, que você vai conseguir fazer facilmente. Você teria também a opção, ó, de fazer mais alta, ou seja, quanto mais alto eu deixar a minha caixa ou deixar a base para eu executar o exercício, mais fácil vai ser para eu executar. Pode parecer fácil, mas vai por mim. Você vai estar trabalhando aí o seu core, a estabilização dele, e com as dicas que eu falei, do quadril alto, de você deixar a perna estendida, você vai ver, não relaxar também o seu abdômen, você vai ver que o movimento fica mais efetivo. Então, time, é isso. Hoje é só. O movimento de tutoriais eu já passei para você. Agora a gente vai para a prática na quinta-feira. Então você não tem mais desculpa para executar esse movimento, esse treino aí de uma maneira aí sem saber o que fazer, porque você acabou de ver esse tutorial. Então eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo se você está gostando desse formato que a gente está passando, para a gente ver o seu feedback e ver se está te atendendo bem, tudo bem? Então, ó, te espero aí na próxima quinta
para o treino na prática. E não se esquece, vem para o 30.